Muito bem, pessoal. Sempre fica à disposição, então, para fazer perguntas, fazer ponderações, sempre que acharem conveniente. Então, a primeira coisa que eu vou passar para vocês é o seguinte: a representação geométrica de um número complexo. Representação geométrica de um número complexo. Deixa eu destacar isso aqui. Muito bem. Pessoal, olha só, sabemos o seguinte, né? Um número complexo, na forma algébrica, um número complexo Z na forma algébrica, pode ser escrito como aqui é o seguinte: todo número complexo ele pode ser escrito dessa maneira aqui, como sendo um Z igual a um A mais BI. Lembrando que no caso A é a parte real e o B é a parte imaginária dele, né? A parte real é o A, a parte imaginária é o B. Note que podemos associar um par ordenado ao número complexo Z. Z igual a mais BI, da seguinte forma. A ideia aqui é o seguinte, pessoal: se você tiver, então, um número complexo Z igual a mais BI, você consegue associar a ele um par ordenado assim, AB. Onde, no caso, esse A pertence ao eixo das abscissas e esse B aqui pertence ao eixo das ordenadas, tá? No caso, esse A, que é a primeira componente, tal qual a gente conhece, né, desde lá do ensino fundamental, o A seria, no caso, o eixo das abscissas, que eu chamo normalmente de eixo X, e o Y aqui é o eixo das ordenadas, que eu chamo normalmente de eixo Y. Dessa maneira, então, qualquer número complexo ele pode ser representado no plano cartesiano, por exemplo. Se você pegar um número complexo da forma Z igual a mais BI, ele está associado ao par ordenado AB, e esse par ordenado AB, ele pode ser representado aqui no plano cartesiano dessa maneira aqui. Então, exatamente que você acaba tendo um lugar geométrico para o número complexo Z. Então, qualquer número complexo, você associa a um par ordenado e a parte real fica no eixo X, a parte imaginária, que é o B, fica no eixo Y. É isso. Vou mostrar para vocês alguns exemplos básicos sobre isso aqui. Exemplos. Represente no plano cartesiano os, os números complexos abaixo. Os números complexos seguintes. Vamos pegar, por exemplo, aqui, gente, um primeiro caso, como sendo um Z1, tá? Igual a 2 mais 5i. Então, nesse caso aqui, a parte real seria o 2, a parte imaginária seria o 5, e ele está associado a que par ordenado? Ao par 2 e 5. Né? A parte real é o 2 e a parte imaginária é o 5.
Vamos colocar mais alguns números aqui, depois eu vou representar em apenas um único plano cartesiano, para ficar uma coisa mais compacta. Suponha que o Z2 seja, por exemplo, menos 6i. Quando você escreve dessa maneira aqui, esse tipo de número complexo aqui é o que nós chamamos de número complexo imaginário puro. Por que imaginário puro? Porque ele não tem a parte real. Na verdade, ele tem a parte real é nula, né? Então, quando você tiver um número assim, significa que ele é um número imaginário puro. E se você tivesse um caso, por exemplo, assim, ó, um Z3 igual a 5, isso aqui basicamente também é um número complexo, mas em particular é um número real, porque não tem a parte imaginária. Então, isso aqui é basicamente um número real. Aqui faltou acabar de escrever, ó. Quando o número complexo ele é imaginário puro, pessoal, tal qual é o caso que está aqui, você pode associar da seguinte maneira. Eu posso colocar assim, um zero e aqui um menos 6. Como a parte real é nula, eu coloco zero. Como a parte imaginária é menos 6, eu coloco menos 6 aqui. Esse caso aqui é diferente, a letra C. Na letra C, a parte real vale 5, a parte imaginária vale zero. É isso. Dito tudo isso, caríssimos colegas, eu vou pegar e vou fazer o esboço do gráfico. Na verdade, eu vou fazer o esboço dos números, né, complexos no gráfico, no plano cartesiano. Vou traçar aqui um plano cartesiano. Percebam aqui, todo mundo. X, aqui Y. Vamos marcar os números complexos, então, aqui no plano cartesiano. Então, percebam só, o primeiro número complexo aqui é 2 e 5. Significa que é 2 do X, 1, 2 e 5 do Y. 1, 2, 3, 4, 5 aqui em cima. Então, quer dizer que a posição geométrica dele vai estar aqui, ó. Então, esse ponto aqui representa o número complexo Z1 da forma 2 mais 5i. Então, a gente consegue associar para cada número complexo um lugar no plano cartesiano. Exemplo, 0 e menos 6. Bom, 0 e menos 6 é do eixo Y, 0 é do eixo X. Então, tem que marcar, ele vai ficar sobre o eixo Y, esse ponto aqui, na verdade. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, está aqui o menos 6. Tá? Então, exatamente sobre o eixo Y, aqui em cima do menos 6, eu tenho o ponto Z2 igual a menos 6i. Certo, pessoal? Tranquilo aí? Agora, e o ponto 5 e 0? Bom, 5 e 0 ele vai ficar sobre o eixo X, porque a componente do X vale 5 e do Y vale 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, exatamente aqui fica o número complexo Z3 igual a 5. Então, novamente, para cada número complexo, pessoal, você acaba tendo um valor, você acaba tendo a posição do plano cartesiano. Que coisa, não? Alguém, pessoal, gostaria de se manifestar, fazer alguma ponderação sobre isso? Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Qualquer coisa pode interromper a aula e perguntar. Fiquem sempre à vontade, pessoal. A gente vai começar, então, a ver uma coisa aqui um pouco mais interessante. Isso aqui é trivial, né? Quer dizer, você entendeu a ideia aqui, é muito simples. Eu vou passar para vocês hoje como é que você faz para somar números complexos. A ideia é muito simples. Quando você tem os números complexos na forma algébrica, é só somar a parte real de um com a parte real do outro e a parte imaginária de um com a parte imaginária do outro. E quando você tiver a multiplicação, na multiplicação você acaba aplicando a propriedade distributiva. Nada além disso. Então, vou passar para vocês aqui rapidamente como é que você faz para somar, subtrair e multiplicar números complexos. Tá? Vamos lá.
Operações com os números complexos. Vamos lá, hein, gente? Todo mundo focado, todo mundo empolgado. Bom, eu vou fazer o seguinte, acho que é até mais fácil. Deixa eu começar então com a soma e com a subtração e vou explicar diretamente a partir de exemplos, tá bom? Então é o seguinte, eu considere dois números complexos Z1 igual a mais BI e Z2 igual, vou colocar assim, C mais DI. Então, dois números, né? O Z1 é o A mais BI e o Z2 é o C mais DI. Então, se você quiser fazer o seguinte, pessoal, somar Z1 mais Z2, é só você fazer assim. Pega a parte real de Z1 e soma com a parte real de Z2, depois a parte imaginária de Z1 e soma com a parte imaginária de Z2. Então, nesse caso aqui, seria o seguinte, ó, A mais C, tá? Esse valor aqui mais esse aqui, mais B mais D. Tranquilo? Parte real com parte imaginária com parte imaginária. Intuitivamente, é tranquilo isso. Você consegue perceber que intuitivamente é bem razoável que seja isso. Enfim, vamos lá. Depois aqui, se eu fizer Z1 menos Z2, em vez de somar, eu vou subtrair. Nada além disso. Então, fica assim, A menos C mais B menos D. Subtrai a parte real de um da parte real do outro, depois subtrai a parte imaginária de um da parte imaginária do outro. Por fim, caríssimos colegas, se eu tiver a multiplicação é um pouquinho diferente, porque a multiplicação você é obrigado a aplicar a propriedade distributiva. Assim, ó, Z1 que multiplica Z2. Então, nesse caso aqui, o que é que acontece? Eu vou ter A mais BI vezes C mais DI. Certo? Aí teremos, como é que eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui? Se eu pegar e multiplicar A vezes C, da seguinte maneira, ó, pega esse A e multiplica pelo C, que vai dar AC. Pega esse A e multiplica pelo D, que vai dar ADI. Depois pega CI, multiplica pelo C, que vai dar, vou colocar CBI. E depois pega esse B e multiplica pelo D, que vai ficar, no caso, B vezes D vezes I ao quadrado. Ah, tá complicado, professor. Calma, você não tem que se preocupar muito com essa fórmula aqui, porque quando você estiver trabalhando com os números complexos em si, essa expressão ela sai naturalmente. Então não se preocupe não. Depois eu vou fazer um exemplo com números aqui, que vai ficar muito fácil para entender. Resumidamente, ó, esse AC. Ah, agora tem um detalhezinho, pessoal. Pela definição que eu passei de números complexos com vocês, lembra que ao quadrado equivale a menos 1. Então, na verdade, isso aqui fica negativo. Ó. Esse mais com esse menos fica negativo. Resumo dessa história. Posso colocar AC menos BD. Posso colocar o I em evidências. E dar essa expressão complicadinha aqui. Mas não se preocupe, não tem que decorar. Quando eu fizer as contas com números, essa expressão ela surge naturalmente. Vou exemplificar isso aqui agora, e com os exemplos numéricos fica muito mais fácil para entender. Exemplos, quer ver? Deixa eu achar aqui. Bom, deixa eu fazer aqui da minha cabeça mesmo. Considere os números complexos. Vamos colocar assim, Z1 igual 2 mais 3i e Z2 igual a 4 menos
2i. Determine. Vamos pegar a letra A aqui, gente, ó. Vamos colocar assim, Z1 mais Z2, ou seja, a soma de Z1 mais Z2. Como é que eu faço uma continha dessa? Lembrem-se o que eu falei para vocês. É só somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, por exemplo, aqui, ó, a parte real do número Z1 é 2. A parte real do número Z2 é 4. Então, fica 2 mais 4. Tá? Fica 2 mais 4. Mas, agora, esse 3 eu somo com 2. Então, 3 menos 2, na verdade, dá 1. Que poderia fazer direto, né? 2 mais 4 é 6. Fica 6 mais i, porque 1i equivale a i. Tá? Ó, 2 mais 4, 6. 3 menos 2 dá 1i, que é i. Fácil, né? Na verdade, esse aqui, muito embora ele não seja uma variável, mas para efeito de conta, assim, você pode interpretar ele como sendo uma, para você poder fazer as contas e ficar num ambiente mais natural para você. Vamos passar para a letra B então, pessoal, quer ver? Se eu tiver aqui, vamos fazer assim, Z1 menos Z2. Não tem segredo também, é só subtrair. Ó. A gente vai ter aqui 2 menos 4. 2 menos 4 vai dar menos 2. Agora, 3, ó. Como aqui é 3, aqui é menos 2, acaba tendo um jogo de sinal aqui. Então, fica 3 menos menos 2, que dá 3 mais 2, que é 5. É isso, mais nada. Tá? A parte de multiplicação que é um pouco diferente, que eu vou explicar com um pouco mais de calma para vocês. Z1 que multiplica Z2. Como é que eu faço? Pego o Z1, que é 2 mais 3i, e multiplica por 4 menos 2i. No caso aqui da multiplicação, pessoal, tem que multiplicar todo mundo com todo mundo. Não é só parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Você multiplica todo mundo com todo mundo. Tá? Então, por exemplo, aqui, quer ver? 2 que multiplica 4 vai dar, no caso, 8. 2 que multiplica menos 2i, menos 4i. Então, multipliquei os dois termos aqui pelo 2. Vou multiplicar pelo 3i agora. 3 vezes 4 vai dar o quê? Vai dar 12i. 3i que multiplica menos 2i, 3 que multiplica menos 2. Menos 6i que multiplica i, i ao quadrado. Dessa forma, ó, esse i ao quadrado aqui, vamos lembrar que ele vale menos 1. Logo, esse menos com esse menos aqui acaba virando mais 6. Então, depois que você multiplica, é necessário pegar e utilizar a definição da unidade imaginária, que fala que, no caso, i ao quadrado vale menos 1. Dessa maneira, quer ver? Ó, esse menos com esse menos dá mais, então fica 6 e 8, 14, né? Porque fica 6 positivo aqui, 6 mais 8, 14. Menos 4 mais 12, 8i. Alguém, pessoal, quer perguntar alguma coisa sobre isso? Quer fazer alguma ponderação? Ninguém? Está tudo bem? Está tudo favorável? Vamos lá, então. Vamos continuar. Qualquer coisa é só perguntar, gente. Continuando, então. Eu vou fazer com vocês, pessoal, agora, mais um exemplo sobre isso. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu fazer um pouco diferente do que está aqui. Quer ver? Esse aqui foi o exemplo 1, tá? Vou colocar como sendo exemplo 2. Considere os números complexos.
Vamos colocar assim, Z1 igual 1 mais 2Z, Z2 igual 3 menos 2Z, e Z4 e Z3 igual a menos, vamos colocar assim, 5E. Três números complexos. Percebam que esse último aqui, ele é um imaginário puro, porque a parte real dele é zero. Vamos lá. Determine. Dois pontos. Vamos pegar aqui, letra A, algo do tipo assim. Z1 vezes Z2, por exemplo. Quem vai ser Z1 que multiplica Z2? Pessoal, vamos começar com a multiplicação, a gente vai depois calcular. Eu vou colocar Z1 que multiplica Z2 mais 2 vezes Z3. Aumentei um pouco mais a nossa conta aqui. Como é que eu faço? Normalmente, vou multiplicar aqui primeiro. Primeiramente vem a multiplicação. Depois que eu fizer a multiplicação, eu faço a soma com o restante que está aqui. Então, por exemplo, esse Z1, eu sei que vale aqui, ó, 1 mais 2Z. Eu sei que o Z2 ele vale 3 menos 2Z. Mais 2 que multiplica o Z3, que é menos 5E. Legal? Tranquilo? Então, vamos lembrar o seguinte. No caso aqui da multiplicação, eu sou obrigado a aplicar a propriedade distributiva. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes menos 2 dá menos 2i. 2 vezes 3, 6i. Esse mais com esse menos é menos. 2 vezes 2, 4i ao quadrado. Então, lembra o que eu fiz? Multipliquei todo mundo com todo mundo. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. E menos 4i. 2 vezes 5 aqui, 10i. Aí, pessoal, vamos lembrar aquilo que eu passei para vocês. No caso aqui, o i ao quadrado, ele vale menos 1. Logo, esse menos aqui do 4, com esse menos aqui, ele acaba virando 4 positivo. Eu vou acabar somando aqui os termos que forem semelhantes. Exemplo, 3 mais 4 aqui, ele vai dar, no caso, 7. 3 e 4, 7. Eu vou somar aqueles que têm i. Exemplo, menos 2i. Se eu pegar e juntar aqui o menos 2 com menos 10, dá menos 12. Menos 12 mais c dá menos 6. Perceberam? Menos 2 com 6 dá 4. 4 menos 10, menos 6. Então, a solução dessa conta aqui de cima é 7 mais menos 6e. Alguém, pessoal, gostaria de ponderar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Ninguém, ninguém, ninguém? Fique à vontade aí. Qualquer coisa, interrompe, pergunte. Fique sempre à vontade. Vou fazer com vocês mais um exemplo, então, pessoal, tá? O próximo exemplo aqui é o seguinte. Suponha, então, que eu tenho aqui Vou fazer assim, ó. Z1 que multiplica Z2 que multiplica Z3. Z1 que multiplica Z2 que multiplica Z3. Uma multiplicação dos três números complexos ao mesmo tempo. Quanto que vai dar essa continha aqui? Vamos lá. O Z1, ele está aqui em cima. Ó. 1 mais 2Z. O Z2, ele está aqui. Ó. 3 menos 2Z. E o Z3, ele está aqui, vale menos 5. Então, gente, essa conta aqui você pode fazer na sequência que você quiser. Eu vou fazer na sequência que aparece. Eu, primeiramente, vou ver quanto que dá essa conta aqui. E a partir do momento que eu sei quanto que vai dar essa conta aqui, eu multiplico pelo menos 5. Tá? Então, vou calcular essa conta aqui primeiramente, que no caso aqui eu vou ser obrigado a aplicar a propriedade distributiva, né? Depois eu pego e multiplico pelo menos 5 que está aqui. Então, olha, 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes menos 2z, menos 2i. 2i que multiplica 6. Desculpa, 2i que multiplica 3. 6i, 2 vezes 2 dá 4i ao quadrado. E vou deixar isso aqui quieto por enquanto, que eu vou multiplicar isso aqui por menos 5 depois. Então, ó, lembra o seguinte, esse ao quadrado aqui dá menos 1.
E esse menos com esse menos aqui dá 4 positivo. Então, temos 3 e 4, 7. Menos 2 com 6, 4i. Vezes menos 5i. E vou multiplicar de novo, pessoal. Ó, 7 vezes 5, 35 negativo. Mais com menos, menos 4 vezes 5, 20i ao quadrado. Então, 7 vezes menos 5 dá 35. Só um minutinho, pessoal. Isso. Novamente, ó. 7 vezes menos 5 dá menos 35. 4 vezes 5 dá menos 20. Então, percebam aqui o seguinte, ó. Esse i ao quadrado aqui, gente, ele vai ser igual a menos 1. Tá? Esse i ao quadrado vai dar menos 1. E esse menos com esse menos aqui, então vai dar 20 positivo. Moral da história, a gente acaba tendo o seguinte, vai ficar então esse 20, né? E, em geral, você sempre coloca o número real na frente. Então, vou colocar aqui 20 menos 35i. Legal, não legal, pessoal, isso aqui? Alguém quer ponderar alguma coisa? Não? Então, gente, o que eu pretendo fazer? A matéria que eu queria passar para vocês hoje era essa. Eu vou passar uma atividade e na próxima aula nossa, que é quarta-feira, eu vou corrigir com vocês as atividades que eu passar. Eu vou selecionar aqui quais são e vou mandar para vocês depois via grupo de WhatsApp, tá? Então, tentem fazer e a próxima aula eu corrijo com vocês essas atividades, tá bom? Se ninguém quiser perguntar mais nada, eu encerro por aqui hoje. Nossa aula foi basicamente esse conteúdo que eu ministrei aqui. Alguém, pessoal, quer perguntar alguma coisa, talvez? Não? Então tá, eu paro por aqui. Daqui a pouco está no grupo de WhatsApp, pessoal, essas notas de aula, a atividade e o link do vídeo também, tá bom? Então tenham todos um bom fim de tarde, uma boa noite e até quarta-feira.